Olá, pessoal, começando mais um M aqui no YouTube, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento. Minha bancada, Márcio Escudeiro, hoje estamos no M Raiz. A presença do nosso correspondente internacional, Davi Baia, diretamente da cidade do Porto, Portugal. Muito bem. E temos um grande convidado também aqui, Daniel Steinberg, carioca, flamenguista, CEO do Blue Note Rio. Bem-vindo, Daniel. Tudo bom? Obrigado pelo convite. Estamos aí para falar um pouquinho de empreendedorismo. Bora. Boa. Bom, apresentando aqui rapidamente, antes da gente ir para o momento YouTube, o Daniel é economista com 3 MBAs, um em marketing, outro em administração de projetos e o terceiro em gestão de estratégia em serviços. É um profissional muito experiente, com mais de 15 anos, já tendo passado por diversas empresas e diversos cargos. Enfim, a gente vai trocar essa ideia com ele já, logo após o nosso momento manual YouTube, que a gente pode deixar hoje, ô Márcio, com o Davi, né? Por favor, Davi. Vamos lá, Davi. Você, inclusive, tem direito de resposta, Davi. Você foi muito zoado algumas vezes aqui, a gente brincou muito contigo. Então, pode exercer seu direito de resposta também. Eu voltei só por vingança, só por isso. Mas é o seguinte, ó. Legal saber que o canal está crescendo, o pessoal está participando, está se inscrevendo, está acionando aqui o sininho das notificações, porque sempre às 20 horas, horário de Brasília, e muito tarde, horário de Portugal. A gente entra no ar aqui para bater um papo interessante. Hoje não será exceção, vamos manter o sarrafo lá em cima com o Daniel. De segunda a sexta, lembrando que é sempre de segunda a sexta. Meu amigo de bancada, Márcio Escudeiro, Mr. Escudeiro, Mr. Flicus. Quero lembrar ao nosso amiguinho do outro lado para realmente não se esquecer de inscrever e certamente o canal vem crescendo, mas não tanto quanto o cabelo do Davi. É bom deixar claro. Boa. E seja bem-vindo. Daniel, seja bem-vindo. Nessa quarentena, inclusive, eu percebo que estamos os 4 aqui, barba mal feita, barbados e tal. Aquela cara, né, de barbinha, bumbum de neném. Ninguém novo tá. Normal, vamos lá. Então vamos lá, gente. Eu conheço o Blue Note, mas lá de Nova York. Aliás, é um ponto parada obrigatória. Na época que eu estava para conhecer aqui do Rio, veio aí a pandemia, estragou tudo, aí acabou que eu não conhecia, mas acredito que deve ser uma casa muito bacana, né, Daniel? Deve ser... É muito legal. Eu sou suspeito para falar um pouquinho, mas era uma casa marcou aqui um período no Rio de Janeiro, né? Infelizmente a gente estava se mudando de endereço, a gente tinha fechado no Lagum, que é um outro espaço muito mal aproveitado da cidade, podemos depois falar um pouquinho sobre isso, um ponto nobre ali que acaba sendo mal aproveitado, e aí a gente estava migrando para Ipanema. E aí, quando faltavam 15 dias para abrir a casa, pandemia, fecha tudo, fechamos São Paulo, fechamos Rio, e estamos aguardando aí o momento que a gente possa reabrir, né? Essa pandemia... Mais um item para a gente falar de empreendedorismo, a resiliência do empreendedor, né? Isso é excelente! Eu ia te fazer justamente essa pergunta, quer dizer, você que estava de mudança, ou seja, quer dizer, planos para o futuro, né? Todo um planejamento, como é que fica isso? A gente tem uma ideia de que, pelo menos até o final do ano, talvez não dê para voltar, principalmente o setor do entretenimento. Acho que o do turismo vai ficar para uma outra etapa também. Mas vocês pensam em que data? Só para a gente aqui tentar entender esse cenário. Boa pergunta. É difícil. A cada reunião de sócios, a gente tem uma reunião mensal de sócios, a gente está sempre reavaliando. A gente já achou que a volta já poderia ter sido em agosto, lá atrás, quando foi março, depois passou para setembro, agora para outubro. A gente está trabalhando aí, por enquanto, com outubro, novembro, mas a ver, né, a se verificar. É difícil fazer qualquer tipo de planejamento estratégico a médio e longo prazo. Tudo, com certeza. Não tem como. Daniel, vocês conseguiram pensar em alguma coisa online? Quer dizer, deu para levar um pouco do Blue Note para a internet? Muitas empresas fizeram esse tipo de migração. A gente viu os cantores sertanejos, né? De alguma maneira se apropriando muito das lives, e fizeram muito sucesso. Vocês pensaram em alguma coisa nesse sentido? Ainda não deu tempo? Estão planejando algo? Não, pensamos sim.
Bacana. Assim, na verdade, a gente está com algumas frentes ao mesmo tempo, né? Porque a gente tem uma característica um pouco diferente do sertanejo, que é sertanejo tem a Marília Mendonça foi a maior live do mundo. Ela teve 3,2 milhões de pessoas assistindo simultaneamente, fora o que ela deu ali depois, na próxima uma semana. É um negócio assim, os gringos ficam loucos quando eles veem esses números, porque é uma coisa surreal. No nosso mercado, a gente trabalha com uma música de excelência assim, do jazz, do MPB, da bossa nova. Ela não tem esse volume. Mas, de qualquer forma, a gente separou basicamente 3 linhas que a gente está fazendo. Então, uma com o intuito até de ajudar os músicos, né? Então, só os músicos, suas equipes e pessoas que não têm essa demanda toda, eventualmente, por uma live. Então, a gente tem uma live chamada Live pela Arte, onde a gente oferece o canal inteiramente gratuito do Blue Note, porque a gente tem uma base muito grande no Instagram, no Facebook, de mailing e tal. Então, a gente faz a live do artista e chama para o ingresso solidário, junto com a Simpla, entrou em parceria com a gente. E aí todo o valor da arrecadação é revertida para o músico e as suas equipes. Muito legal. Esse é o Live pela Arte. Eventualmente, a gente está fazendo também com patrocínios. Tem um grande patrocinador na casa, que é a Porto Seguro Cartões. Temos alguns outros menores também, com a Alicorp, mas essencialmente o grande patrocinador é Porto Seguro. E aí a gente faz a live de grandes estrelas. Então já fizemos Toquinho. Nesse sábado agora vamos fazer o João Bosco. Já fizemos a Fafá, já fizemos a atração internacional, que é o Chucho Valdez, vai ter uma agora do Chick Corea. Então, essa live que é patrocinada. E eu ainda começo hoje um programa chamado Blue Note Talks, que junto com o grande jornalista, né, e pesquisador, o Zusa Homem de Melo, a gente está entrevistando um artista a cada semana. Então, a gente começa hoje com o Marcos Valle, depois Menescal e depois o Simoninha. Vai ser um programa de debate. Muito bom. Mas é legal como a gente realmente teve que migrar, né? Eu acho que todas as empresas agora, o digital, que era uma coisa opcional em certos casos, virou mandatório para todos. Assim, não importa mais o que você vende. Ô, Daniel, você teve que se virar aí migrando para o online, e aí você achou, digamos que, soluções B2C e B2B. B2C vendendo o ingresso direto para o público final, através do Simpla, e no B2B você vendendo para patrocinador. A gente tem uma expectativa aí, esperança, fé, não sei como é que você vai chamar, mas que isso acabe logo, cara, essa pandemia. Tem alguma dessas inovações, alguma dessas, enfim, que você fez do Se Vira aí, que você vai continuar fazendo, mesmo pós-pandemia, algumas dessas ações aí que você vai continuar e vai se perpetuar no Blue Note, cara? Sim, com certeza. Uma coisa que a gente já vem pensando é, no momento que for possível voltar, né? Por exemplo, São Paulo, a gente já está pensando em voltar do lado de fora. A gente tem uma varanda grande que a gente está preparando um bar ali fora para poder voltar e recomeçar os shows em área aberta. Bacana. Né? E depois a gente vai voltar para a área fechada. Mas, de qualquer forma, o que a gente tem falado e que vai ser a nova regra é qualquer show que eu fizer na casa vai ser transmitido e vendido para todo mundo. Né? Então, enquanto eu tenho lá, na minha casa 300, 400 lugares físicos, eu vou estar vendendo mais, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 lugares virtuais. E aí vai passar a ser mandatório. Qualquer show que aconteça na casa agora, ele vai ter os 2 pacotes, o virtual e o presencial. Então, afetou aí de uma maneira... Bem legal. Eu gostei dessa ideia. E o artista gostou também? Eu acho que gostou também, porque ele não perde nada, né? O artista, assim, ele vai ser um revenue share. O que a gente tem feito nesse momento... a gente já está se planejando para uma futura volta, como a gente falou aqui, né? Na futura volta, o que a gente está mudando é que antes, enquanto a gente pagava cachê fechado para os grandes artistas, agora a gente vai trabalhar com percentual. Né? Então, acho que todo mundo, nesse momento, tem que ser empreendedor. O artista tem que ser empreendedor, assim como o empreendedor é empreendedor. E aí, se ele tiver um pouco a mais de receita pelo virtual, também ganha ele. Né? Vamos dizer que eu cobre R$3 pelo ingresso, vendi 10 mil. Então, esses 30 mil vai ter um share que é dele e também do artista. Então, além do que ele ganhou das pessoas que foram, ele também ganha também no virtual. E a gente fala isso. Só para terminar, eu acho que é legal ter um registro na web também dele. Ele passa a ter shows ao vivo que as pessoas podem entrar ou pagar e ver, ou que fique gratuito lá, vira uma forma de divulgação do trabalho dele. Uma coisa que a gente vem falando muito aqui é que, claro, isso foi uma cagada, troço horrível.
muita gente desempregada, mas o que gera de oportunidade quando a gente começa a colocar na mesa essas dificuldades, né, é um negócio incrível e tem muitas soluções bacanas que vão se perpetuar mesmo e vão transformar, por exemplo, tem restaurante que nunca vendeu comida entregando, né, delivery, e hoje, quer dizer, já entendeu que pode voltar e manter isso aí, porque vai conseguir ali, se não dobrar a receita dele, mas ter um ganho muito maior, que é o caso dessa iniciativa do Blue Note, que eu achei genial. Sem dúvida. A gente chegou até a trabalhar com delivery também, que era uma coisa que a gente não fazia. E aí, logo no começo, a gente estruturou, a gente tem um parceiro que é a Fábrica de Bares, que administra a nossa cozinha lá, e a gente começou a oferecer o cardápio todo online. Então, a pessoa podia ver uma live nossa e tomar o drink que ela tomava no Blue Note. Se ela tomava o Negroni do Blue Note, ela pode tomar o Negroni em casa. Manda uma pizza para casa também. Tem um negócio assim. Delivery de artistas. De repente é uma nova. Sabe que eu vi isso? Eu cheguei a pensar isso no início. Nos Estados Unidos, tiveram algumas iniciativas, como realmente ele falou, são coisas que são criadas, né, dentro da necessidade. Uma coisa que eu achei muito legal, as ONGs estavam fazendo lá, era oferecendo para médicos, enfermeiros, o pessoal que está na linha de frente ali, barra pesada, os músicos estavam oferecendo um show particular para aquela pessoa. Então ele fazia um Zoom, não um YouTube para 1.000 pessoas, não, para aquela pessoa. Fulano, o que você gosta de ouvir? Eu vou fazer um show para você, vou tocar essa música, você dá uma relaxada. Eu achei um barato, né, essa iniciativa também. Muito legal. A gente também descobriu essas coisas na pandemia, né? Mais empatia, né? Eu acho que tem a oportunidade de desenvolver, além da resiliência que você já falou aqui, resiliência empreendedora, a empatia empreendedora também, eu acho importante. Agora, o posicionamento de marca assim, do Blue Note, né? O mercado do Blue Note, ele cabe isso, né? O consumidor que frequenta Blue Note, ele não tem o problema de acessibilidade digital. Então, dá para criar bastante produtos, serviços e coisas nesse sentido, né, para poder, de fato, fazer com que ele participe mais, com que ele tenha maior engajamento, né? Seria mais ou menos por aí. E a gente também se adaptou. A gente abriu a primeira filial no Rio de Janeiro. Aí eu vou dizer, infelizmente, mas assim, infelizmente, como a gente estava no Lagoon, que é um local um pouco mais elitizado, entre aspas, vamos dizer assim, mas é um local que nem todo mundo pode ir lá pagar um estacionamento de 30, 40 reais para ver um show, mais o ingresso, mais isso, aquilo. A gente acabou segmentando um pouco mais. Então, o pessoal de uma idade um pouco mais avançada. A gente tinha shows com 30 a mais, mas a grande maioria dos nossos shows eram 40, 50 a mais. Era o pessoal que ia um pouco mais de idade mesmo. E aí o que a gente começou a ver é o seguinte, não tem muita atração para esse público. Né? Por exemplo, essas lives que a gente está falando, nós somos dos únicos que fazemos nessa. Tem alguma coisa do Sesc, que ainda tem alguma verba pública que faz isso, mas é um público que ficou meio desassistido. Já em São Paulo, a gente já começou mais democrático. Foi uma preocupação nossa que não ficasse tão elitizada, porque música não é para ser elitizada, acho que música é para todos, música de qualidade, né? Não precisa necessariamente ser o público A ou B. Eu acho que todo mundo que gosta de música bacana pode assistir no Blues. E a gente chegou na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional. Então já foi um local mais democrático. Então, realmente, o nosso público lá é muito acostumado com live, com acesso digital. Isso a gente não teve muita dificuldade. Aqui vocês estão em Ipanema, onde era o Jazz Mania. Jazz Mania, a gente estava para reabrir agora ali. Sim. E estamos sofrendo, porque, né, a gente estava abrindo ali justamente uma parceria junto com o Astor, que fica no primeiro andar. Sim, sim. Então a gente estava querendo criar ali o ponto, voltar a movimentar aquele ponto. Poxa, a gente tem uma cidade como o Rio de Janeiro, se você pensar, era para a gente ter não 10, mas 50 pontos interessantes na orla. E a gente não tem muitos pontos. A gente pode lembrar de um lugar ou outro, assim, tal, mas a gente não tem. Se isso fosse em qualquer cidade do mundo, eu imagino em Londres, em Paris, em Nova York, iam ter muitos estabelecimentos se aproveitando da praia, daquele ponto maravilhoso. Então, a nossa ideia era essa. Infelizmente, com a crise, o Astor Isso é história do Rio, né, Daniel? Isso é história do Rio. Quando você pega aquelas histórias de Tom Jobim, ele fazendo composição das músicas dele, estava sempre no Rio de Janeiro, em algum bar, trocando uma ideia com a galera. Mas agora... essa orla já foi mais movimentada. Eu me lembro, uns 30 anos atrás, essa orla tinha bares para tudo quanto é lado, era bem mais movimentado. É verdade.
foi fechando É que mesmo. aí, acho que a gente pode tocar num ponto assim, o empreendedorismo, né? Ele é um cara que pode fazer essa mudança, é ele que pode movimentar os pontos, mas ele precisa de uma parceria do Estado, eu acredito. Então, assim, não adianta nada você querer, pô, Praia de Copacabana, cartão postal, vou abrir um super restaurante ou um quiosque na praia diferente. Se você não tem Estado te ajudando a dar segurança ali, né, segurando um pouco a criminalidade, botar um policial para verificar, blá, 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 o seu negócio é afetado por um sócio teu que é o governo, que não faz a parte dele, e aí seu investimento pode ir pelo ralo. Então, acho que muita gente talvez tenha desistido de projetos por essa dificuldade que a gente ainda tem no Brasil, né? E um ponto que você falou, e até falei, desculpa, Davi, siga aí que eu não te ouvi, eu te cortei. Não, eu dizia o seguinte, isso daí que o Daniel está falando, não dá nem para chamar de ajuda do Estado, né? O cara provê segurança. Era o que eu ia dizer. Na hora de Copacabana, pô, não dá, né? Agora é o seguinte, Daniel, comparando um pouco de Rio-São Paulo, de retomada econômica, né? A gente está falando do Rio, que tem essa coisa, essa história boêmia, essa história musical, mas hoje em dia, você acha que isso foi um pouco mais... que São Paulo assumiu esse protagonismo ou não? Ainda tem espaço aí para uma retomada do Rio? Você que está posicionado tanto no Rio quanto em São Paulo, cara, o que você acha aí? Olha, Ficou para São Paulo? O Rio perdeu de vez ou ainda dá para o Rio? eu ainda levo fé, a gente ainda acredita no Rio de Janeiro, tá? A gente ainda tem esperança, mas realmente São Paulo está dando um show no Rio de Janeiro. Assim. São Paulo é uma cidade que a minha sensação é que é levada mais a sério as coisas, tem mais continuidade. A própria prefeitura, os projetos lá você sente um pouco mais de consistência. E as empresas, a verdade é que quase 80%, 90% das empresas migraram para São Paulo, ainda que elas tenham subsidiárias aqui, mas a matriz está lá, etc. E aí, aos poucos, eu acho que esse profissionalismo que São Paulo tem, ele se alastra para todos os mercados. Então, assim, desde o mercado, né, de repente, uma empresa de engenharia à empresa de música. Eu vou contratar um técnico de som em São Paulo, eu tenho uma oferta absurda de gente muito qualificada e muito profissional. É aquele profissional que não vai chegar atrasado, que não vai te deixar na mão, que fala com respeito, que trabalha bem, que etc. Isso acontece, acho que em todas as camadas. O Rio, eu não sei se é porque nós somos aqui um balneário, eu acho que a gente não teve um período do Rio de Janeiro que a gente ficou um pouco largado nisso, assim, a praia já é maravilhosa, o Rio é lindo e tal, e as coisas foram se perdendo um pouco. A gente ainda acredita muito na cidade, até porque a gente abriu o primeiro Blue Note Rio, porque realmente os artistas estão muito no Rio de Janeiro, né? Principalmente os nossos artistas, que a gente trabalha muito na casa, tem muita gente boa, desde cantor, músico, enfim, baterista, pianista, tudo, tem muita gente boa no Rio de Janeiro, então a gente ainda acredita muito no Rio de Janeiro. Mas São Paulo também tem, e São Paulo me impressiona a renovação que São Paulo tem. Então, São Paulo hoje tem uma, se a gente chama de velha guarda, vou chamar aqui de jovem guarda, nova guarda, não sei como é que mas assim, um pessoal impressionante que surge em São Paulo, que a gente diz que não é o pessoal do mainstream, né? Seria um pessoal, teoricamente, menos conhecido e tal, mas que trabalha muito sério, muito profissional. Então, esse pessoal cada vez ganha mais espaço lá e cada vez consegue públicos maiores, por isso. Ô, Daniel, vou falar com experiência, rapidamente, com experiência de casa, porque eu já morei em São Paulo, trabalhei, enfim, na época eu estava trabalhando com televisão e tudo, e morei em São Paulo. Então, assim, eu acho que em termos de qualidade de vida, o Rio dá cacete em São Paulo, isso é polêmico pra cacete e tal, o paulista fica puto quando escuta isso, mas eu sou baiano, tá? Então eu sou de Salvador, nasci isento, na Bahia. É neutro. Sou neutro, criado no Rio. Isentão. Isentão. Então, posso, inclusive, baiano é pejorativo em São Paulo, né? Que nem aqui no Rio fala Paraíba. No Rio é baiano, né? Então tem essa conotação também. Mas assim, eu não estou falando pro revanche, não. Em termos de qualidade de vida, aqui dá cacete. Mas em termos de profissionalismo, estou escrevendo o meu terceiro livro, que é sobre atendimento. Inclusive, até chamei Márcio aí para participar e tal. Aí tá, de repente, a gente continuar aí o livro. Parceria, e é uma pesquisa que eu já venho fazendo, levantando há alguns anos,
É o único lugar do Brasil que de fato oferece um atendimento de qualidade é São Paulo, capital. Você tirou São Paulo, amigo. Atendimento que eu digo desde bar, boate, né, qualquer tipo de atendimento. Tudo. É tudo. São Paulo. É impressionante como lá o pessoal tem um nível de profissional, de excelência que é impressionante. Aqui no Rio, quanto mais você sobe Nordeste, né, Nordeste, piora exponencialmente. A minha impressão, Sandro, é que isso tem a ver um pouco com a competição, que o empreendedor às vezes tem tanto medo de competição. Mas a competição, ela te força a isso, ela te força a oferecer um produto de qualidade. Se você sabe que o seu concorrente está logo ali ao lado, seja uma cadeira, ele está produzindo uma cadeira de qualidade a um baixo preço. E se você tentar oferecer cadeira de má qualidade, você vai quebrar. O cara está ao lado. Então, quando você tem uma cidade como São Paulo, que tudo você tem mercado, falei de cadeira, mas pode ser cadeira, pode ser pizza, pode ser produzir um produto físico, um negócio plástico, tudo você tem muita gente produzindo e muita gente, isso que eu estou falando, com uma seriedade, que sabe do que está fazendo, pesquisa. Eu passei por uma situação que até está no livro, então eu vou falar porque é polêmico, mas está no livro, então vai polemizar de qualquer forma, que é um exemplo muito simples. Eu estava no restaurante ali no Intercontinental, que é um espanhol, um restaurante de altíssimo nível, excelente a comida, inclusive, alta gastronomia, e deu para, tipo, 00:30, 1h, a gente foi convidado, eu estava namorando, não tinha casado ainda, a gente foi convidado a se retirar porque eles iam fechar. Isso em São Paulo não existe, não acontece. O paulista jamais te convida a se retirar. Entendeu? É um negócio louco. E aí eu pedi para chamar o gerente da casa, e perguntei para ele, mas por que ia fechar? Pô, eu estava consumindo, eu não estava de bate-papo, a gente estava tomando vinho, a gente já tinha comido coisa pra cacete, tinha outros casais, tinha mais uns 3 ou 4 casais ainda, uma varanda bacana, de frente pra praia e tal. E ele falou, não, porque tem hora para passar a van aqui, eu preciso liberar meus funcionários. Eu falei, porra, cara, que absurdo, o negócio é surreal, entendeu? É surreal. Eu acho que é isso que você falou também, de repente não tem um concorrente ao lado dele ali perto, para fazer com que ele se ligue, ele fique mais esperto, fique, né? A concorrência... Eu acho que era o dono que estava lá no local, que é outra coisa que eu acho que faz muita diferença, é ter o dono... Não era o dono. Isso também é outra coisa que eu sei que faz muita diferença, né? Muita diferença. Agora, a gente está falando aqui de vários desafios, né, Daniel, Sandro e Davi. A gente já falou da ajuda do governo, que não é nem ajuda, né? Deveria estar fazendo, era o trabalho dele, a obrigação e apoio mesmo. Não tem, eu acho que não deveria nem ter, mas se você criar um ambiente mais favorável, nem precisa. Só faz o que tem que ser feito, né? A gente já falou aqui da qualidade, da qualificação da mão de obra no Brasil, que não é das melhores, que a gente tem mais esse desafio aqui. A gente tem ainda o sistema tributário, tem a dificuldade do acesso ao capital. Não vai terminar isso agora, como é que é para empreender aqui, Daniel, com essas dificuldades todas? Cara? É difícil, é difícil. Você falou de alguns itens, eu ainda me lembrei de mais dois. Quer dizer, acho que você falou aqui de imposto, que eu tinha anotado. E eu vi uma pesquisa outro dia que o Brasil é o país com maior burocracia no mundo. A gente ganha, se a gente passa país africano de longe, assim, de quantidade de burocracia que você tem para abrir uma empresa, para poder... Tudo tem que ir no cartório, autentica em 3 vias, leva o formulário aqui, leva o formulário. É uma coisa maluca. Então, assim, realmente, ser empreendedor tem que ser muito apaixonado pelo que você quer para isso, para ter essa disposição de estar com a barriga no balcão. Ajudei um amigo meu em 2014, 2015, ele tinha uma loja de fast food e eu fui ajudar ele a fazer a expansão da franquia. A gente criou o modelo de franquia e ele chegou, agora já está, acho que, sei lá, 40, 50 lojas, já está com loja nos Estados Unidos e tudo. E aí a gente começou a perceber isso, a diferença que era um empreendedor que comprava, que abria aquela loja para ele tocar o negócio, e um outro empreendedor que comprava para botar algum gerente para administrar a loja. A diferença de performance que isso tinha no empreendimento. E aí me lembrou, eu não sei, acho que era, se eu não me engano, eu não sei se era a marca, enfim, Domino's Pizza, alguma dessas marcas justamente de fast food, que um dos questionários dela era: o quanto você acha que o sucesso da sua loja está atrelado
à marca, aos processos, à qualidade do produto, a não sei o quê, e ao empreendedor. E parece que eles, assim, quem colocava menos de 70% no empreendedor, eles descartavam. Que assim, a função, assim, o papel do empreendedor é gigante no negócio, né? Então, é claro que o governo ele deveria deixar o campo redondo, assim, deixar o campo macio para o empreendedor ir lá jogar. Então, acho que diminuir burocracia, diminuir a taxa tributária é outra coisa surreal do Brasil. E aí as pessoas não entendem por que tudo aqui é tão caro. Você vai nos Estados Unidos, e estou falando assim, desde no supermercado até coisa, você vai nos Estados Unidos comprar uma caneta que é, sei lá, 50 cents, aqui se você compra uma caneta melhorzinha no Brasil é R$20. Não parece, mas isso você vai somando em tudo. Então, para abrir uma loja, eu tive que nessa época eu fui montar esse restaurante. Você tem que comprar coifa, tem que comprar fritadeira, tem que comprar chapa. Então, assim, só o preço que eu investi na minha loja fazia com que no momento que eu fosse vender o meu produto, sabendo que eu ia ser sacado, sei lá, 25%, 30% de imposto, e mais, né, o lucro que você precisa... Ou seja, no final tudo começa a ficar caro. O custo do Brasil, que a gente fala, é muito caro. Né? Então, é bom você fazer um business plan antes, já contando com isso tudo. Acho fundamental. Tem muito empresário que vai meio na raça. Não, eu entendo aqui do que eu estou fazendo, vamos lá, eu vou montar minha legal, e vamos que vamos. Pera, já planilhou? Já viu se isso faz sentido no papel? Porque às vezes a conta não faz sentido. O produto pode ser ótimo, maravilhoso, mas não fecha a conta. Por quê? Porque para você conseguir entregar aquele produto, ele começa a ficar tão caro que o consumidor às vezes pode não querer comprar. Tem que ser dinâmico. Tem que ser dinâmico, óbvio, mas tem que ter planejamento. Senão... Tem que ter planejamento. Nós já recebemos aqui, eu não me lembro quem foi, que até falou que estava abrindo em Portugal aí, Davi. Aí onde você está. Estava abrindo em Lisboa. Um braço da empresa, exatamente por isso, porque a quantidade de impostos, a carga tributária era tão grande, que inclusive falou que aí em Portugal abre em menos de 4 dias, você abre tudo, você já está funcionando, já está tudo certinho. Então ele estava falando, a única coisa que ele não falou legal de Portugal foi com relação a um certo corporativismo do povo com relação ao brasileiro, né? Que aí tem um pouco mais de dificuldade e tal. Mas falou que isso é uma questão de tempo, de mostrar que veio, mostrar que o produto é bom, que tem qualidade e tudo mais, que é uma questão de tempo, mas que rolava isso aí. E como é que você anda vendo aí, Davi? Você está em pleno verão aí, europeu, né? Então, como é que é? O pessoal saiu, é feito manada, tá rolando, de fato o pessoal está prestigiando ou está todo mundo ainda com muito medo? Dá uma visão, um panorama aí, o que está acontecendo. Cara, então, aqui... Tá o seguinte, depende muito do governo, porque você tem regras para viajar, né? Então, por exemplo, tem o corredor aéreo com a Inglaterra, porque Portugal e Inglaterra têm parceria histórica, enfim, desde 1300 são parceiros, e você tem muito turismo de Portugal para a Inglaterra, seja de pessoas que têm casas aqui em Portugal, no Algarve tem muito inglês, você vai no supermercado no Algarve, você escuta inglês pra caramba. E pessoas que vêm mesmo visitar aqui, até no inverno mesmo, porque buscando um inverno menos rigoroso. Mas é que aconteceu, a Inglaterra falou o seguinte, quem viajar para Portugal, na hora que voltar, tem que fazer uma quarentena. Aí o inglês já não vem, porque ele tem que, para voltar para ficar de quarentena, já não vem. Então, assim, tem muito turista, mas os principais turistas ainda não voltaram. As pessoas estão com vontade de viajar, as pessoas elas estão... querendo sair de casa, estão querendo, aproveitar um hotel mais barato, alguma coisa assim, mas se você quiser ir viajar, você tem que começar a buscar o seguinte, esse lugar eu posso, esse lugar eu não posso, esse lugar eu não posso, mas é o jeito como está, né? O entretenimento já voltou aí, Davi? Casas de show, nightclubs, essas coisas, ou ainda nada, tá tudo fechado? Cara, você sabe o seguinte, até a gente estava conversando, né, que eu estava falando que na Ilha da Madeira eles vão voltar com algumas medidas mais restritivas, né, porque tiveram mais casos lá. Aí eu comecei a ver quais eram as medidas mais restritivas. Pô, tipo, eles vão fechar a boate. Eu nem sabia que estava aberto a boate. Se tivesse um Blue Note Ilha da Madeira... Aí, Então, beleza,
Nossa, voltou mais coisa do que eu pensei. Muito bom. O CR7 tem um hotel aí, ó. Tem um hotel forte, grande aí, pô, super badalado. Mas Pô, enfim. o aeroporto da Madeira tem o nome dele, cara. Olha que moral. Não é fraco, não. Homem não é fraco, não. Gente, momento audiência. A gente chega aqui na metade da entrevista. A gente tem que atender quem nos prestigia. E hoje a gente está. Tem um detalhe, hein? O nosso público, segundo as métricas aqui do YouTube, além da gente estar crescendo consideravelmente, nosso público feminino dobrou de tamanho. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Dobrou de tamanho, muito legal. E pegando já aproveitando essa pegada do público feminino, a Nice manda pra gente aqui, ó, um médico sábio falou: o melhor remédio é amor e carinho. Alguém perguntou: e se não funcionar? O sábio sorriu e respondeu: aumente a dose. Legal. O hype da internet é política, mas a galera por enquanto tá leve. O Francisco: quando eu te conto como eu me sinto, é para que você me entenda, não para que você decida se meu sentimento é certo ou errado. O pessoal tá filosófico. Nosso público tá fofo, né? Acho que já é o terceiro fofo. Mas agora acabou a fofura. Acabou a fofura agora. Agora é o seguinte: vem a Janaína, tem sempre alguém que acaba com a fofura, e diz o seguinte: às vezes acho que algumas pessoas não valorizam o imenso esforço que eu faço para não mandá-las a merda. Eu falei? Não é? Ela é fofa também, mas, porra, esse esforço... Anaína Feelings, é isso. E aqui, para dar uma arrematada, o Haroldo, ele fala o seguinte: eu me comportar... Desde pequeno eu vi o Tarzan andar pelado. Cinderela chegava à meia-noite. Pinóquio mentia. Aladim era ladrão. Batman dirigia a 320 km por hora na cidade. Branca de Neve morava com 7 homens. Popeye fumava e era todo tatuado. Pac-Man corria numa sala escura com música eletrônica comendo pílulas que o deixavam acelerado. A culpa é da minha infância, mas mesmo assim eu virei um conservador de direita e não pense que eu sou comportado. É o Haroldo que mandou essa pra gente. Figura. Figura, né? Figura, legal. E, muito gente, bom. Pessoal zoando, porque logicamente a galera já sabe que a maioria aqui no programa Bancada é flamenguista, mandaram 2 sacanagens aqui pra gente. Eu vou ler uma só que diz que o Flamengo... insatisfeitos com o Domenech, a diretoria do clube já começa a mirar no mordomo do Zidane. E outra, o Cláudio mandou para a gente o seguinte: economistas bebem para ver a economia do país girar. Acabou o momento, audiência, vamos voltar para a entrevista. Bom, foi fofo, né? Foi fofo, foi bacana, enfim. Teve a Janaína que enfiou o pé na porta, mas tudo bem. De fato, tem que ter uma paciência danada, ainda mais em tempos de pandemia, tem que ter mesmo paciência. Gente, vamos voltar à pegada. Márcio Escudeiro, você recentemente teve alguns percalços na pandemia, mas está tudo certo, tudo bem. Como é que vai fazer momento merchan para você aí? Muito obrigado, Sandro. Muito obrigado por essa nobre oportunidade. O Flicos está aí num momento sensacional. A gente vem aumentando muito. A pandemia trouxe muita gente para dentro da plataforma buscando informação. Então, a gente teve um crescimento muito grande e agora seguir adiante, né, Sandro? Botar a coisa nos trilhos e mandar ver. Eu fiquei com uma pergunta aí engatilhada, porque o Davi falou dessa coisa das viagens, né, da Inglaterra. Mas a sua sede, Márcio, é em Miami, né? É lá em Miami. Lá eu não consegui postar. Verdade. Tem isso também. Eu estou preso aqui ainda, né? Mas eu queria perguntar se essas atrações internacionais, se isso vai acabar diminuindo, porque eu imagino que, pelo menos no curto prazo, as pessoas vão ter algumas restrições ainda a esses deslocamentos, né? Isso que o Davi estava falando é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro. E eu mesmo, por ter negócio aqui, fora do país, os deslocamentos dos nossos sócios, né? Isso diminuiu consideravelmente. Eu não sei nem se vai voltar ao que era antes.
Você vê isso com alguma preocupação, o Daniel? Vejo sim. Na verdade, a gente tem dois fatores aí. Primeiro, é o que você falou, eu acho que realmente cada um vai ficar no seu quadrado. Eu acho que dificilmente artistas que estão na Europa, nos Estados Unidos, vêm para o Brasil nesse momento, ainda mais sabendo que o Brasil é um dos países que mais lidou mal com a pandemia, né? A gente está num platô, é uma coisa que eu acho que somos dos únicos países, talvez nós, Estados Unidos, a maioria dos países teve uma curva e a curva caiu, ou seja, ela subiu e caiu, sino, né? A gente não, a gente está num platô que ninguém sabe onde acaba. Então, acho que a moeda, né? Totalmente desvalorizada. Exato. É isso que eu ia falar, que é o meu segundo ponto. O segundo ponto é que, em geral, quando eu trago, a gente trouxe muito, a gente trouxe Chick Corea, a gente trouxe Maceo Parker, a gente trouxe muita gente de fora para tocar aqui. E quando você contrata esse pessoal de fora, você paga em dólar. Então, uma coisa é pagar quando o dólar estava 2 para 1, 3 para 1. Agora, o dólar beirando 5, 6 para 1, a gente começa a ficar inviável. Uma casa que é pequena, você começa a espremer muito a sua margem ou não ter nem lucro. Então, realmente, a gente vai trabalhar com as atrações muito locais nesse momento e aguardar ver o que acontece, né? Boa pergunta. E aí entra um pouco também, falando só de empreendedorismo e criatividade. O que a gente faz, eventualmente, é uma rede de relacionamento com diversos outros empreendedores. Então, pessoas de outros países. A gente tem gente na Argentina que a gente se fala com pessoas do Chile, e pessoas até mesmo no Brasil que tem festivais. Então, eventualmente, o que se faz é você roteia esse cara, então ele vem, sei lá, da Europa, ele pisa em Natal, de Natal ele vai para o Chile, do Chile ele vem para a Argentina, para o Brasil, para São Paulo, e volta. E aí você consegue reduzir um pouquinho o custo desse artista. Verdade. Eu lembro quando um amigo meu trouxe aquele cara que cantava Mambo No. 5, Lou Bega, se não me engano. Lou Bega. Lou Bega, foi assim, cara. Ele fez meio que um consórcio de casas noturnas. Isso aí. A galera foi no rachachá. Ele veio no rachachá. Eu digo, não encare o concorrente como seu inimigo. Muitas vezes você pode ter ideias de que aquele concorrente te ajude, vocês somem juntos. Não adianta achar que, não, então eu quero morrer, matar aquele cara. Não, peraí. Às vezes tem aquela história, né? Se vende mais sapato na rua de lojas de sapato do que numa loja de sapato no shopping center. Com certeza, eu também acho. Verdade. Aliás, eu acho que esse negócio de ver como inimigo já foi época, não tem mais essa. De fato, é o contrário, cada vez mais. Eu tenho alguns alunos, inclusive, em universidade, que falavam isso. Professor, agência tal é teu inimigo. Eu falei, não é inimigo. E no caso do entretenimento, né, Sandro, a gente não tem nem abundância aqui de casas de qualidade. A gente tem uma escassez, é o oposto, né? A gente vê os festivais no Rio, pelo menos. Eu não lembro de um que tenha ficado vazio. Você vê o Rock in Rio, que os ingressos se esgotam rapidamente. Todo o evento aqui com qualidade, ele funciona bem e deixa saudade, né? E outra, só para trazer de novo para a minha área de agência de comunicação e marketing, a gente é bem unido, viu, gente? Ao contrário do que muitos pensam. A pessoa, quando trabalha num lugar, a gente liga para o amigo lá que já trabalhou, bate um papo, levanta a ficha. A gente geralmente tem um dia aí na semana ou no mês que a gente bate papo, troca ideia. Pô, me dou muito bem com vários outros. Muitos já tiveram aqui falando com a gente, né? Inclusive, vários já tiveram e muitos ainda vão estar. Então, a gente não tem essa. Deixa o pessoal faz mexer, eu nem falo nada, porque faz parte da brincadeira, faz parte do negócio. E eu acho que esse tipo de relacionamento é bacana, porque quando tem um profissional de má fé ou incompetente que acha que vai dar golpe, ou vai fazer, ou vai acontecer, ele para no primeiro, porque no segundo e no terceiro a gente já sabe. Entendeu? Então a gente tem esse lado um pouco corporativista, mas a gente é mais unido do que inimigo. As pessoas têm uma ideia bem diferente do que... Quer dizer, hoje em dia nem tanto, mas muita gente acha que a concorrência tem que ser inimigo, é matar ou morrer, e não é não. Hoje a gente está mais... No caso de uma casa noturna, você ainda tem uma vantagem do seguinte, por exemplo, num cinema, o cinema na Barra da Tijuca, que tem 10 salas de cinema, está todo mundo passando o mesmo filme.
No caso de uma casa noturna, não. Você tem uma atração, um artista diferente, o cara não está em 2 casas ao mesmo tempo, ou então você tem um DJ diferente, e nada impede realmente que essas casas consigam fazer um rodízio de público ali, seja na mesma cidade, ou seja, como o Daniel falou, em cidades diferentes, mas você tem como fazer realmente soluções muito inteligentes para você conseguir levar grandes nomes para a tua casa de forma realmente cooperativa, utilizando aquele teu concorrente não como teu inimigo, mas como um cara olha, nós fazemos a mesma coisa, mas vamos fazer um consórcio aqui e nos ajudar. E eu tenho a impressão, Davi, que é legal você criar o mercado, criar o hábito, né? Então, por exemplo, é o que eu te falou, casa de show, se você olhar nos anos 60, eu devia ter mais 20 vezes mais do que tem no Rio de Janeiro hoje, até porque a música tinha uma relevância muito maior, não se tinha Netflix, não se tinha internet, então tinha muitas casas de show pela cidade. Com isso, você cria um mercado. Tem X mil pessoas saindo à noite, de quarta a domingo, para ver shows. Então, o que eu falo muito com os meus concorrentes aqui, entre aspas, é, cara, vamos sentar junto para dialogar. Como é que a gente cria esse mercado de novo? A gente tem uma atitude que é muito legal de um grupo aqui no Rio chamado Palcos do Rio. No Palcos do Rio, a gente divulga em conjunto a programação. Então, o cara olha, ele vai assim, que legal. No bar tal, ali no olho da rua, tá tocando fulano de tal, no outro bar aqui no Camolese tá tocando não sei quem, no Blue Note tem não sei quem, não sei quem. Então ele começa a enxergar uma programação e aí ele pode, um dia vai num, outro dia ele vai no outro dia ele vai no outro. E eu acho que isso deve ser pensado para todos os mercados. Assim, o que você que vende luminária pode pensar junto com o seu concorrente para criar o mercado de luminárias. Assim, coisa, né? Verdade. Agora, uma curiosidade, o Blue Note um nome que já existe, é tipo uma franquia, o nome é bem conhecido em Nova York, Estados Unidos e tal. Na verdade é assim, até anterior ao bar existia a gravadora Blue Note Records, que começou tudo lá em 1950 e pouco. Depois, uns primos meus aqui, né, foram para Nova York, deixaram Israel, foram para Nova York fazer América. E aí eles criam a casa, que é o Danny Ben Susan, ele cria a casa em 1981, Blue Note, e aí os japoneses ficaram loucos com a casa, eles são apaixonados, os japoneses eles gostam muito de música de qualidade, assim, eles adoram muito jazz, inclusive bossa nova, eles são fortíssimos no Japão. E aí eles levaram a casa para lá, e aí depois começou a virar uma franquia. Então depois ele abriu uma em Milão, né? Então hoje a gente tem Blue Note Nova York, Napa Valley, Milão, Beijing, são, se eu não me engano, 8, 9 casas pelo mundo e está em expansão. No futuro provavelmente vai ter uma casa em Paris e em Londres. Eles estão já vendo lá em outras cidades. E o legal é que é uma experiência muito única. Então, por exemplo, a gente tem por contrato, a gente não pode ter uma casa superior a 400 lugares, porque ele quer que seja essa coisa intimista, luz baixa, tem uma série de especificações que quando você assina com a franquia, ela te dá de como você tem que operar. E aí até você tocou num ponto, por exemplo, que é super relevante para eles, que é atendimento. Né? Para eles têm um cuidado, assim, é proibido você deixar o cliente entrar na casa sem estar assistido. Eu não posso pegar e falar ao cliente, olha, entra aí e escolhe uma mesa. Não. Tem uma pessoa nossa que é responsável por pegar essa pessoa, olha, vem comigo, vou te mostrar quais são as mesas que estão disponíveis, já deixo o cardápio com a pessoa, ó, dá uma olhada no cardápio, daqui a pouco vai passar uma pessoa aqui para tirar seu pedido. Então tem essa preocupação também, que o atendimento seja mais ou menos padronizado em todos os lugares do mundo. Claro que cada um tem seu sotaque, né? No Japão é um pouco diferente do Brasil, etc., mas eles tentam criar esse padrão, que eu acho muito legal para a marca. Daniel, quer dizer, a gente experimentou uma situação, um problema global, né? Vocês chegaram a trocar informações entre as franquias, quer dizer, vocês trocaram o que poderia ser feito, quais seriam as iniciativas que poderiam dar certo? Houve essa conversa entre o grupo? Houve sim, principalmente com a matriz em Nova York, né? Então, a gente volta e meia, tem uma reuniãozinha com eles, bate um papo, quais estratégias vocês estão fazendo aí, quais caminhos. Aí, às vezes, um pouquinho diferente aqui para lá, mas, como um todo, a gente conversou para ver quais eram os caminhos que são parecidos, né? Todo mundo mais ou menos aí vivendo o mesmo desafio. Lá, inclusive, é o epicentro ainda, ainda está mais punk do que aqui, pelas últimas informações.
O negócio tá bem feio, bem feio. É. Fala, Davi, você... Diga. Não, o Daniel falou um negócio que eu acho legal a gente frisar aí, deixar isso, falar um pouco mais sobre isso, que é o seguinte, da importância do empreendedor do negócio, e que às vezes em franquia isso fica muito para segundo plano. Assim, muitas vezes eu escuto, pô, eu vou abrir uma franquia, mas vou deixar minha esposa tocando, vou deixar meu filho tocando, vou deixar o meu gerente, pô, um gerente fenomenal que eu tenho aqui, já conheço há 20 anos, vou deixar ele tocando. Cara, isso daí é receita para dar errado, assim. Tem aquele filme The Founder, no Brasil chegou como Fome de Sucesso, eu acho, que conta a história lá do McDonald's. Pô, e quando ele vendia para essa galera que terceirizava o gerenciamento do negócio, pô, o hambúrguer não vinha um hambúrguer, vinha algo muito parecido com o hambúrguer, mas não era aquilo. Pô. Ele queria que o picles viesse cortado daquela forma, que o hambúrguer ficasse tanto tempo na chapa, que o pão fosse fofinho. E aí o cara, para conseguir isso, tinha que botar a barriga no balcão mesmo. Ele tinha lá que fritar o hambúrguer, ele, a esposa, o filho, mas, tipo, todo mundo junto, todo mundo entendendo que aquilo tinha um propósito, era família unida, que ele botou o dinheiro do bolso e ele estava vendo cada centavo sair, cada centavo entrar. E Daniel, pô, você é o cara que toca realmente a operação. Isso é uma característica também do Blue Note, lá, o Blue Note do Japão, também o cara que compra a franquia, o cara que toca o negócio. E, cara, o que mais de conselho você pode dar aí para alguém que quer abrir uma franquia, cara? Ficar mesmo ali atrás do balcão, como é que é isso? Legal. Inclusive, tem uma frase sua, Daniel, que diz que é do parafuso da porta até o artista principal. Isso aí, é isso aí. Porque é isso, eu acho que no dia a dia, o Davi tocou num ponto que eu acho bem importante. No fundo, tudo que você faz em franquia, você tenta minimizar isso, tá? Eu, por exemplo, quando trabalhava na Oi, a Oi decidiu, ao invés de ter lojas próprias de venda, né, nas cidades todas, é muita cidade, é muito estado, atende praticamente um continente inteiro de serviço. Então, a gente decidiu criar um modelo de loja, de franquia. E quando você cria essa loja franquia, você tenta ao máximo padronizar, você tenta ao máximo dar um guia. Você falou, corta o picles com 0,5 centímetro de espessura e bota 2 pedacinhos em cima do hambúrguer. Você tenta fazer isso, para você minimizar. Então, a coisa assim, tem um roteiro. Diferente de quando você vai abrir um negócio que não tem ninguém para te dizer nada. E eu já abri um negócio do zero também, meio assim, é apavorante. Às vezes você não sabe o que você tem que fazer. Então, realmente ajuda você ter um guia. Mas eu acho o seguinte, no dia a dia, no mundo real, quem vai resolver aquele problema é o franqueado. Então, vou dar um exemplo muito claro. Assim, eu tinha lá um modelo de franquia de loja na Oi. Então, eu te dizia lá o que produto você tem que vender, até quantos % você tem que gastar com aluguel, quantos funcionários você tem que contratar de acordo com o volume de atendimento que você faz, toda a gestão. Só que existe um marketing local, por exemplo, essas coisas que eu não estou lá para saber. Então, tinha um cara que ficava em Caruaru, que ele sabia que lá, para dar certo, ele tinha que contratar aquele carro de som que ficava rodando a cidade, avisando, olha só, a telefonia é na Caruaru, oi, atendimento. Eu não vou saber isso do meu escritório no Leblon. Verdade, eu não vou ter a capacidade de sacar o que é bom para ele lá. Então, por mais que tenha um roteiro, eu acho que tem que ter o cabra que está ali tocando o negócio. E esse cabra, ele tem que entender que eu acho que assim, o que faz ele ir além é a paixão, é aquela vontade de ter um negócio próprio, de isso que a gente fala que é o empreendedorismo assim, que está lá dentro latente, mas eu não deixaria de lado também toda a parte de preparação. Assim, muito bom você querer, você ter uma paixão por um assunto, né? Mas o que você sabe de gestão? O que você sabe de KPI? O que você sabe de gestão financeira? Então, ou você se junta com alguém que entenda muito bem desses seus gaps, que também é um outro modelo de você empreender. Eu acho muito legal algumas pessoas que reconhecem isso e falam assim, cara, eu entendo muito de fazer site, mas eu não entendo nada de venda. Então, eu vou procurar alguém no mercado que seja um puta comercial, para ele faz essa parte comercial financeira, eu faço aqui o marketing digital e montar o site. Tá tudo bem também, entendeu? O que não pode é achar que só um basta. Ah, não, adoro fazer site, eu vou empreender aqui que vai dar certo. Não é bem assim. Tem uma série de outros fatores que você precisa estar atento, né?
Cada um faz o que sabe, eu sempre falo isso. Pô, não é nada de tentar inventar moda. Se inventar, a chance de dar ruim é enorme. E se cada um fizer bem, né, o que E se vou te propõe a dizer, tem uma fazer. coisa que eu acho que dar errado também é legal. Dar errado também faz parte do processo. Do Lógico, aprendizado, do aprendizado. crescimento. Se eu não tivesse tido o restaurante que eu tive antes, eu não estaria apto para gerir o Blue Note hoje. Então, assim, foi um aprendizado. Eu acho que dizem que tem uma marca, eu não sei qual é a empresa nos Estados Unidos, que o cara vai te contratar, ele fala, vem cá, você já faliu alguma empresa? Não, então pode ir embora. Tchau. Pode ir embora para o outro. Porque realmente você ganha, cada vez que você, né, tenta um empreendimento novo, passa por aquelas dores, aquele sofrimento, você vai ganhando casca. Você vai ganhando, né, substância verdade, ali. Verdade, verdade. Não, eu acho isso muito bacana. Até se você pegar a história aí das grandes empresas aí, desde a Apple, passando pelo Bill Gates e todo mundo, esses caras todos já quebraram. Entendeu? Todos eles quebraram. Várias vezes, inclusive. Entendeu? Então, o Walt Disney também é outra história bem legal. Uma história fantástica. Aliás, recomendo sempre. Estudem o Walt Disney. Cara, dá uma lida na biografia do cara. É uma coisa inspiradora. Tem o Alexandre aqui em São Paulo, ele tem um curso só sobre atendimento e como encantar o cliente, só baseado na metodologia da Disney. É um curso barato, eu recomendo muito quem quiser ser empreendedor e lidar com atendimento. Alexandre Slavik, se eu não me engano, procurando no Google você vai achar. E ele faz o seguinte, o curso são algumas semanas aqui no Brasil, e para fechar o curso ele te leva para a Disney, você passa uma semana com ele na Disney, nos bastidores. E aí ele começa a mostrar por dentro como é a filosofia da Disney de encantamento do cliente. Tem umas coisas que a gente não fica sabendo, por exemplo, parece que todo dia a pessoa tem que fazer, um funcionário da Disney, ele tem que fazer uma ação que encante pelo menos um cliente. Pode ser uma besteira, pode ser que ele chegue e pegue uma pipoca e dê para uma criança que chorou porque perdeu alguma coisa. Mas ela é obrigada a ficar o tempo inteiro buscando soluções de encantamento de cliente. Tem uma série de coisas. Eu já passei por isso uma vez. Eu estava com a minha filha esqueceu a sacola com o vestido da Frozen no brinquedo. Começou a chorar, e a gente foi na central. Falei: olha, a gente comprou, tinha notinha. Cara, sem problema. Foram lá, buscaram outro exatamente igual, entregaram para ela, ela saiu feliz da vida daquilo lá. Então, qual o impacto que isso não teve nela? Ela me cobra ir para a Disney agora todo ano. Daqui a pouco. Mas realmente, isso é sensacional, cara. Isso é sensacional. Gente, estamos entrando na reta final do programa. Peço agora, então, para que a galera comece as considerações finais. A gente não deu dica de livro, a gente também nem combinou dica de livro com o Daniel, como a gente não combina com ninguém. Então, nas considerações de vocês, se vocês quiserem dar dica de livro, fica à vontade, vamos deixar o convidado encerrar, né? Encerrar aqui, fazer o grande finale. Então, por favor, Márcio Escudeiro, Mr. Flips. Sou eu. Cara, quero agradecer muito, Daniel. Foi um papo maravilhoso. Eu acho que a gente, todas as vezes que a gente conversa com essas pessoas que têm essa cabeça, que conseguem tirar extrair leite de pedra, era essa a frase que eu queria dizer. É isso mesmo, cara. A gente consegue, cara, com força, com vontade, com determinação, com inteligência, com dedicação, a gente consegue se reinventar, achar novos caminhos e criar coisas maravilhosas. Vou recomendar um livro, sim, A Magia do Império, que fala justamente sobre a história do Walt Disney. E, Daniel, muito obrigado por ter compartilhado o teu conhecimento aí com a galera que assiste o nosso programa. Valeu mesmo, parabéns pelas suas iniciativas. A gente precisa de gente como você para poder mover esse país aqui para frente. É verdade. Davi Baia, diretamente aí de Portugal, sua vez aí para pegar o caminho da roça, a gente encerrar mais um M. Pô, galera, muito legal a gente falar da Disney agora nesse final, porque realmente eu acho que em termos de atendimento é a grande empresa para a gente se inspirar e tentar trazer alguma coisa aí para o nosso dia a dia. Porque os caras vão no detalhe. E os detalhes se transformam em coisas macras, como por exemplo, você compra alguma coisa lá dentro, você está hospedado dentro do complexo Disney, aí você compra com a chave do teu quarto, que é um cartãozinho, e aí você não carrega sacola nenhuma, porque eles não querem que você sinta aquela coisa que você comprou, que você
está carregando alguma coisa. Eles querem que você passe o cartão e nem se lembre daquilo. Mas realmente as coisas funcionam. E eu acho que as coisas funcionam de uma maneira muito natural. Eu acho que essa é a grande sacada do contexto da Disney, é quando as coisas não são forçadas. Isso, para mim, é cultura. É quando o cara ele começa a resolver o problema dos clientes de uma forma que ele não tem que ligar para o gerente, que tem que ligar para o diretor, que tem que ligar para não sei o quê. Cara, vou dar um exemplo assim, rotineiro, assim, mas um exemplo pequeno, mas só para você ver como é que as coisas funcionam. Aqui em Portugal mesmo, não vou nem para Disney, não, vou aqui para Portugal. Pô, tem um café no acho que é Burger King, cara. É um café com sorvete. Tem no McDonald's também, mas no do Burger King é mais legal. Simplesmente um café expresso que ele bota ali um sorvete e bom demais. O que aconteceu? Cara, eu perdi o papelzinho que eu comprei o sorvete. Ou eu não ia mais tomar. Cara, eu cheguei lá, conversei com a atendente, uma filha enorme, contei minha história para ela e eu falei o seguinte: não, mas eu não vou tomar agora, você pode me dar um papelzinho para eu tomar esse sorvete no fim do meu passeio? Cara, isso no Brasil, ela ia ter que chamar o gerente, ia digitar 10 códigos na caixa registradora. Aqui ela fez assim no automático. Tipo, eu terminei de falar, já surgiu o papelzinho com aquele negócio assim. E assim, a Burger King, sabe? É uma pessoa que você não vai imaginar que a pessoa ali atrás do Burger King ela tem um doutorado que ela está te atendendo. E ela não precisa ter um doutorado. Isso é uma coisa muito, muito treinável, uma habilidade muito prática que ela fez de uma forma tão automatizada que ela faz com todo mundo. E, caramba, eu falei, cara, isso é cultura da empresa, sabe? E você conversa com as pessoas, ninguém se toca. Acho que quando ninguém se toca e você faz o bem, isso é grande cultura. E eu tenho certeza que o Daniel ele consegue entregar isso dentro do Blue Note, porque, assim, é uma coisa global, mas que, como ele falou, precisa de um sotaque, precisa de um tempero regional. E acho que quando o dono está na casa, quando o dono está treinando, quando o dono ele tem aquela coisa de, cara, eu mesmo estou aqui observando, eu mesmo estou aqui transformando isso numa métrica, cara, acho que as coisas decolam. E, Daniel, tomara que você abra logo aí realmente a tua casa e possa devolver o letreiro do Blue Note que está aí atrás de você, que você possa botar novamente lá na tua casa, cara. Muito bom. Bom, eu vou passando também a bola para você, agradecer a sua presença, Daniel Steinberg. Muito legal você aqui no M. E eu vou deixar aqui uma dica de livro, que é a Incrível Viagem de Shackleton. É algo desse tipo. É o Chicletão. É o Chicletão, de Alfred Lansing, da editora Sextante. Eu não vou falar nada. O livro é muito bom. Leia que vocês vão entender, é muito bacana. E passo a bola agora para deixar o nosso convidado, né, o grande finale, como eu falei antes, para o nosso convidado fechar aí o M de hoje. Seja sempre muito bem-vindo ao M, Daniel. Legal, obrigado, pessoal. Obrigado aí pela participação. Curti estar aqui com vocês, foi bem legal. Quando quiserem, estou à disposição. E vou fechar não com mas com 3 livros, porque esse tema me interessa muito. Empreendedorismo. O gerente ficou maluco agora, hein? Então, foi exatamente o que a gente falou, né? Que é o jeito Disney de encantar, que é exatamente do Alexandre Silvic que eu falei, é o nome do livro. Eu queria passar certinho para quem quiser ler. Eu acho que esse livro vale muito a pena para qualquer um que lide com atendimento, eu recomendo muito. Legal. O outro é de um sócio meu, que eu também não vou deixar de citar, que é o Facundo Guerra. Chama Empreendedorismos Subversivos. É muito legal. O Facundo é um cara genial de São Paulo. Ele recuperou assim, mais de 20 pontos esquecidos da cidade. Ele criou o Farol Santander, que foi, ele pegou, né, um prédio do Banespa antigo e ele refez o prédio inteiro. Enfim, ele é o mestre de pegar pontos abandonados. Ele criou agora o Bar dos Arcos, era um ponto que estava abandonado no Teatro Municipal. Ele foi lá, escavou o subterrâneo e fez ali o Bar dos Arcos, que estava assim, tinha fila de 2h30 na porta para entrar. Recomendo muito, é um olhar diferente um pouquinho sobre o empreendedorismo. E para terminar, é um livro que eu gosto muito, que eu não sei quem já leu aqui, o Mindset, da Carol Dweck. Né? Eu acho que é um livro também muito importante para quem quer ser empreendedor, porque assim,
amigo, problema você vai ter aos montes. E se você não tiver com mindset de eu vou resolver, isso aqui vai dar certo, esquece, não seja empreendedor, é minha dica para você. Empreendedor tem que estar preparado para lidar com qualquer tipo de problema, né? Muito bom. Pô, valeu, programaço para você que está aí do outro lado da telinha. Estamos aqui no M de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 20 horas, um programa como esse aqui, programaço. Gente, minha bancada, valeu, um abraço, obrigado a sua presença, Daniel. A gente se vê de novo a qualquer hora e tamo junto sempre. Um abraço, pessoal. Valeu.